O grupo que aconselha a campanha de Lula na educação sugere investir no projeto das escolas cívico-militares, uma das bandeiras do atual presidente Jair Bolsonaro. Para falar sobre a diferença das perspectivas desse campo da educação, convidamos o deputado federal Sargento Gurgel, do PL do Rio de Janeiro. Deputado, muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Eu queria saber da opinião do senhor. Será que é uma prática que precisa ser muito mais estudada? É uma prática que precisa ser adotada nesse momento aqui no país? Bom dia, Maicon. Bom dia, Elisângela. Bom dia, doutor Roberto. Bem? É importante a gente frisar também o mecanismo doutrinário da esquerda. Antes de falar do PT querendo escolas cívicas, nós precisamos falar do que pretende a esquerda, né? O PT ele sempre prega a submissão do povo, a escravidão através da ignorância e da pobreza. Então, eles nunca vão investir em educação de qualidade de verdade. Precisa ir muito longe para provar isso não, é só olhar os últimos 16 anos, 14 anos, 15 anos, o que viveu nossa educação, com aprovações automáticas, com média 4, com violência nas escolas. E nós temos hoje, por exemplo, na Ilha do Governador, aliás, ontem, tivemos uma tentativa de homicídio dentro de uma escola que está totalmente pichada por Comando Vermelho, Terceiro Comando, ou seja, uma guerra de facção dentro das escolas. O que tem as escolas hoje, tradicionais nossas, normais? Tráfico de drogas, violência, pichações, etc. Então, assim, na minha opinião, o PT não quer investir em escola cívica. O PT está entendendo o que a sociedade quer, está entendendo que a sociedade clama por uma educação com disciplina, com segurança, com transferência de conteúdo de qualidade, e como não consegue caminhar, eu vejo um PT muito perdido, né? Assim, o presidente falando um monte de baboseira, tentando talvez até imitar o nosso presidente, só que o nosso presidente é inteligente, ele fala coisas coerentes. E o Lula está falando um monte de besteira por aí, tentando lacrar, sei lá o que ele está tentando fazer, e agora essa investida em cima de uma bandeira, né, de um compromisso nosso, já de longa data, de investir nas escolas cívicas para melhorar a qualidade de ensino do nosso país, né, do nosso povo, da nossa sociedade. Eu não enxergo o PT investindo de verdade nisso, não. Enxergo eles fazendo como a Prefeitura do Rio fez, por exemplo. Crivella colocou aqui a escola cívica, e o atual prefeito sabota de todas as formas o nosso projeto aqui na capital do Rio de Janeiro. Deputado, o PT diz ainda que quem quer botar um filho, uma filha numa escola, que coloque, então, em colégios militares. Ou seja, lá atrás, né, falando aí do meu tempo, o tempo do Michael, o respeito pelo professor era grande, o professor conseguia dominar uma sala de aula e hoje não, como o deputado mesmo disse. Os alunos dominam o professor, inclusive toda a escola. Colocando, né, os militares ali, que eles vão ficar orientando, auxiliando em todo o processo ali educacional, digamos assim. Seria uma forma de dar mais disciplina, de colocar ordem na educação, para que também essas crianças e adolescentes saiam com um estudo melhor? Olha, com certeza. Eu já percorri no Rio de Janeiro mais de 20 municípios fazendo audiência pública nas câmaras de vereadores. E os nossos principais opositores são o pessoal do PT, do PCdoB, do PSOL. Eles são ferrenhos contra o projeto, com a alegação de que há militarização, que escola não é um lugar de disciplina, não é um lugar de doutrina. Ao contrário, escola é lugar de disciplina, sim. É lugar de segurança, é lugar de cumprir regras, é lugar de se estudar. Então, quando você coloca o militar, quando a gente trabalha para a escola cívica, nós estamos fazendo o seguinte: nós estamos dando um pouco de correção à educação para tentar melhorar uma parte da nossa geração. A única coisa que eu concordo é que todas as escolas têm que ser eficientes. Mas quando vai falar em colocar segurança nas escolas, por exemplo, é o PT que vai contra. É o PT que diz que escola não é lugar de polícia. E assim, escola é lugar de tudo. De polícia, de educação, de respeito. Não é lugar de baderna, não é lugar de crime, não é lugar de agressão a professor, não é lugar de tráfico de drogas. Isso não é lugar, mas parece que o PT e a esquerda querem isso nas escolas, porque eles são contra o projeto. Isso aí é discurso político, porque não conseguem pregar mais suas ideias na sociedade. Então vem com esse discurso, com essa falácia política deles de que vão investir, mas não vão. Vão sabotar para amanhã dizer que não deu certo, para acabar de vez com o projeto. Isso se chegarem lá, que eu acredito que não chega nem a
nem perto disso, né? Roberto Mota, a sua pergunta. Deputado, bom dia, um prazer revê-lo. Eu queria lhe dar os parabéns pelo seu trabalho nessa área. Eu acho que é uma ideia genial, é uma ideia magistral essa das escolas cívico-militares, porque vai entrar num campo em que a esquerda praticamente dominava, né? A gente conhece os resultados da esquerda na educação. As escolas cívico-militares apresentam tudo que a esquerda não gosta, né? Que é ordem, disciplina, produtividade para o aluno realmente aprender, fim do uso da escola como centro de ideologia, né, de treinamento de militantes ideológicos, e aí prepara as crianças para uma vida de atraso, de pobreza, de revolta vazia, né? Para abraçar atividades que não vão levar a lugar nenhum. Então, é um empobrecimento. Em vez de abrir a porta para um futuro melhor, abre a porta para um futuro terrível para essas crianças. Para não falar também, e aí eu entro na minha pergunta, no Rio de Janeiro especificamente, nas áreas que mais necessitam, que são as regiões pobres, as comunidades, a gente viu o quanto a esquerda se preocupa com a educação quando ela advogou o fechamento total das escolas na pandemia, né? Lançando as crianças nos braços do narcotráfico, do crime organizado. E essas áreas são as áreas onde a educação faz mais diferença. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: existe um plano, uma previsão de instalação das escolas cívico-militares dentro das comunidades do Rio de Janeiro? Muito pertinente a sua pergunta, obrigado pela pergunta. Um dos critérios do MEC é que o local seja de vulnerabilidade social, ou seja, ele não diz que precisa ser um local dominado por crime, mas diz que tem que ser um local de vulnerabilidade social, ou seja, local onde as pessoas têm menos poder aquisitivo. Só que isso depende muito das prefeituras. Esse projeto é um projeto do governo Bolsonaro, né, que é alinhado ao MEC. É importante também aqui a gente dar os parabéns a uma peça fundamental nesse avanço nosso das escolas cívicas, que é o diretor das ESINs, que é o Gilson Passos, que é ele que, na verdade, que direciona, né? Ele que é o diretor de todas as escolas cívicas do Brasil. E tem ajudado muito. Essa nossa iniciativa partiu de uma reunião com ele, inclusive, onde ele relatou para mim o baixo interesse do Rio de Janeiro nas escolas cívicas. A partir daí eu passei aí nos municípios explicando e quebrando esse estigma da esquerda de que a escola seria uma militarização, seria aquele monstro que eles pregam que a gente faz. E a partir disso a gente avançou bastante. Nós temos muitos municípios na fila de espera, né, e bastante a implementar. Então, respondendo a sua pergunta, uma das características, uma das exigências do MEC é que seja em local de vulnerabilidade social. Então a gente consegue colocar em locais de extrema pobreza, porque a ideia é essa, o projeto é tão bonito, tão bom, que ele pede uma escola que tenha baixo desenvolvimento social, uma escola que tenha um baixo resultado. Ou seja, ele não quer pegar a escola boa do município e quer transformar numa escola cívica. Ele quer pegar ruim, ele quer pegar aquela que esteja realmente bagunçada, para que a gente possa trazer para aquele município, primeiro, uma melhora na qualidade de ensino e, segundo, demonstrar que realmente funciona. Então, um dos ataques também que a gente recebe da esquerda a escola cívico-militar é só para rico e só para militar. O contrário, as exigências são justamente essa. Escolas com baixo desenvolvimento social dos alunos, escola onde está em áreas pobres, em áreas vulneráveis. Então, quer dizer, o projeto é bonito demais. Agora, dentro de comunidade, eu não tenho conhecimento aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho próximo, bem próximo nós temos. Agora, dentro eu ainda não tenho conhecimento. Seria muito importante colocar, mas talvez teríamos problema com a entrada e saída dos militares, né? Deputado, o senhor encontra uma certa resistência por parte da oposição, no caso o Partido dos Trabalhadores, mas além dessa oposição, qual que é a grande dificuldade para colocar esse projeto em prática mesmo? E até pegando a pergunta do Mota, até colocando essa prática dentro das escolas, dentro de comunidades. Entra também a questão do tráfico de drogas, a influência do tráfico nas escolas. Seria um pouco mais difícil de colocar esse projeto na área mais carente? O maior inimigo que nós temos é, de fato, a esquerda, tá? Eu vou te dizer, por exemplo, aqui não tem como não falar do prefeito
da capital aqui, porque realmente a escola que nós temos aqui, os pais têm sofrido muito com ela. Aí vou te dar um exemplo, eu quero colocar uma na região de Bangu, para Miguel Realengo, Campo Grande, mas a prefeitura daqui não quer, a prefeitura da capital do Rio não quer. Então, estou tentando, através do governo do estado, que também tem esse projeto para a gente colocar. O segundo maior problema é a falta de infraestrutura, aonde eu consigo ajudar. Então, eu ajudo o prefeito reformando a escola, eu ajudo o prefeito dando emenda para comprar o uniforme das crianças. E aí, essa segunda etapa, a gente consegue ir equilibrando, somando esforços ali, como foi o caso agora de Queimados. O prefeito tem uma dificuldade lá de obra, eu acabei de destinar recurso para que ele pudesse fazer obra na escola para poder implementar a escola cívico. Agora, dentro de comunidade, eu ainda não tenho conhecimento. Pode ser que algum desses endereços nossos sejam, de fato, dentro de uma comunidade. Porque são muitos municípios, então depende muito da escola que o município vai propor que seja a escola cívica. Agora, então, mas dentro do entendimento do senhor, o tráfico de drogas poderia também atrapalhar um projeto para essas crianças carentes mesmo dentro das comunidades? Com toda certeza. Os monitores, por exemplo, militares, podem ser policiais militares, bombeiros militares ou das Forças Armadas. Você imagina os policiais, principalmente os policiais, como é que vão entrar dentro dessas comunidades? Os militares das Forças Armadas vão entrar em condição de submissão? Vão entrar olhando, vendo armamento para lá e para cá? Então, existe essa dificuldade logística, vamos dizer dessa forma, que o tráfico hoje são narcoterroristas com domínio de território e com um assassinato motivado de policiais. Então, eu acho que seria praticamente impossível se colocar dentro de comunidades dominadas por tráfico. Não por nós, mas pela violência instalada lá e pela ousadia desses narcotraficantes que nós temos, principalmente no Rio de Janeiro. Deputado, a gente sabe que o PT é totalmente avesso às escolas cívico-militares e diz que vão se encerrar caso o ex-presidente Lula vença as eleições. Mas a gente sabe também que existe uma lista enorme de municípios que querem adotar esse estilo, que querem ali os militares atuando, disciplinando e também combatendo a violência nas escolas. Eu posso citar aqui para vocês, por exemplo, os que estão na lista de espera aqui no Rio de Janeiro, que eu já fiz audiência pública e gostaram. Nós temos Conceição de Macapu, Guapimirim, Paraty, Pinheiral, Cabo Frio com um adendo. A Câmara dos Vereadores quer, ou seja, é unânime entre os vereadores, mas o prefeito lá é PDT e não ajuda em nada na implementação da escola. Você vê como é que a ideologia atrapalha tanto. A Câmara dos Vereadores é unânime, todos concordam, mas o prefeito não deu nenhum sinal até agora de implantar por ser do PDT. Aí temos Itaboraí, Búzios, Teresópolis, há interesse também de Friburgo, e eu vou ajudando nisso, eu vou nos municípios, converso com os prefeitos, converso com a Câmara dos Vereadores, explico o projeto. Já temos que já aceitaram Queimados, Angra, São Pedro tem 2, Arraial do Cabo, Itatiaia, Itaguaí, São Gonçalo, Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Essas já estão avançadas porque assim, qual é o problema que a gente tem? O município tem que cumprir algumas regras, então às vezes o município é selecionado, mas não cumpre as regras, então ele acaba saindo do programa e dando a vaga para outro. Aí se isso acontecer, a gente pode perder a vaga para outro estado. Vamos supor que Minas esteja na fila de espera. Se o município é desclassificado aqui, a gente pode perder essa vaga para outro estado. Então há essa diferençazinha aqui. Pode ter algum erro de não estar atualizado aqui também, que eu devo me reunir com o Dr. Gilson essa semana ainda, para poder me atualizar de como estão esses dados atualmente. Mas, em via de regra, é isso aí. Roberto Mota, mais uma pergunta. Deputado, é muito triste a gente ver um projeto com um potencial tão grande quanto esse ter que se submeter a questões como essa que o senhor mencionou, que é a realidade, todo mundo mora no Rio sabe, que é o domínio territorial pelo narcotráfico, que tem presença hoje em mais de 1.400 comunidades só no município do Rio de Janeiro. E a pergunta que eu queria lhe fazer diz respeito à DPF 635, que muita gente não conhece, muita gente não sabe, que em junho de 2020 foi determinada a suspensão das operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro, com a desculpa, o motivo muito nobre de não prejudicar o combate à pandemia. Essa suspensão continua valendo até hoje. A Polícia do Rio de Janeiro afirma que foi criado um santuário para criminosos perigosos no Rio de Janeiro. Há pouco tempo atrás,
aconteceu uma operação da Polícia Civil para cumprir mandados de prisão no Jacarezinho, repito, né, uma operação autorizada, determinada pela Justiça, e o que se viu foi uma guerra. Um policial foi morto com um tiro na cabeça assim que saiu do carro. Depois dessa guerra, a esquerda distorceu a narrativa e agora se fala da tragédia, do Jacarezinho, do massacre. Então, é uma guerra que a sociedade do Rio de Janeiro está perdendo com o apoio de algumas instituições, né? Como é que o senhor vê isso? Como é que o Congresso tem alguém lá preocupado com essa DPF 635, com as consequências disso? Eu queria ouvir um pouco o senhor sobre isso. Muito pertinente a sua pergunta. Eu vou só te pedir uma desculpa aqui, só para a questão da educação, né? Se o povo for educado, se o povo for educado, o PT nunca mais chega ao poder. Então, a guerra contra a educação tem que ser muito grande por esse pessoal, né? Porque significa que eles nunca mais terão acesso ao poder com o povo educado. Então, por isso a gente precisa combater demais essa doutrinação nas escolas, essa ideologia perversa com nossos alunos. Respondendo à pergunta do nosso Roberto Mota, conselheiro Roberto Mota, nós criamos uma zona franca do crime, né? Nós não, porque eu não criei isso. Mas essa decisão, essa medida judicial criou uma zona franca do crime, ou seja, ali pode tudo. Né? Ali o vagabundo está à vontade, pode fazer o que quiser ali. Além do crime econômico que permeia, nós criamos verdadeiras sociedades econômicas dentro dessas áreas conflagradas. Ali não se paga tributo, ali se comercializa produtos roubados, uma série de crimes cometidos ali, além do tráfico de drogas, né? Sinalização de TV, de internet, etc. Né? Criou uma economia do crime em cada local desse. Acho que esse viés é muito preocupante, né? Porque nós, de fato, estamos vivendo um terrorismo, a captação de recursos para promover o caos e a violência. No Congresso, a bancada da bala fala com preocupação, impetra algumas ações. Não é difícil perceber o absurdo que é você travar as operações policiais por causa de uma pandemia, como se a operação fosse propagar o vírus. Então, quer dizer, o magistrado que toma uma decisão dessa, será que ele não sabe que de noite tem baile e fica todo mundo nas ruas andando para lá e para cá? Sempre ficou. Que não é uma operação com 20, 30, 40 policiais que vai aumentar ou diminuir o risco da pandemia lá. A gente sabe, é óbvio, isso é óbvio, né? Agora, o Congresso tem reagido, só que são muitos problemas, né? Nós temos um Poder Judiciário que está se exacerbando muito nas suas funções, está atrapalhando muito o nosso desenvolvimento do país. Não são todos, claro, existem 90% dos magistrados são pessoas do bem, maravilhosas, que querem, como nós, a melhoria do país, mas essa parcela que quer o mal realmente está atrapalhando muito o nosso país. Conversamos com o deputado Sargento Gurgel, do PL do Rio de Janeiro. Deputado, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Manhã. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Contem comigo, é sempre uma honra, um prazer. Tá, Roberto, um prazer sempre falar contigo. Você é uma pessoa brilhante, tem uma biografia aí exemplar. E aos nobres repórteres, obrigado pelo serviço que vocês têm prestado ao país. Sem vocês, nós estaremos muito pior. Ainda bem que a Jovem Pan nasceu aí na TV para ajudar a gente a combater todo esse absurdo que a gente vive no nosso país aí. Muito obrigado, pessoal.